Segundo livro de Reis, 2 Reis 4, verso 8 ao 17, diz assim: Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou ao seu servo Geaz, chamar a sunamita. Então, ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou que Geaz dissesse a ela: Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Essa é uma pergunta boa, que alguém deve fazer para as pessoas. O que eu posso fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Tem alguma situação financeira, uma situação política que a gente pode interferir para você? Ela respondeu: Estou bem, entre minha própria gente. Nessa convivência que eu tenho com a minha família, com os meus amigos, está tudo jóia, está tudo bem. A convivência está muito bem, estou bem satisfeito, a gente se dá bem. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi o que se pode fazer por ela. Ele respondeu: Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E aí ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Que legal, né? Até aí, notícia boa, a vida estava boa, as coisas acontecendo bem, e veio o profeta: Você não tem filhos. E toda mulher naquela época, o homem também queria ter descendente, então, humilhada, e ela vai ter um filho. Agora ele teve um filho. E o verso 18 vai dizer: O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Então o pai disse a um servo: Leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado, não é nenhum dia religioso, importante para você encontrar o profeta. Ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. O filho tinha morrido. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixe-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Ele disse à mulher: Acaso eu te pedi? Ele disse à mulher: Acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não lhe dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: Põe a capa por dentro do cinto, pega o seu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo.
Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Pai, obrigado pela tua santa palavra, por esse momento na vida de Eliseu, dessa mulher que o Senhor registrou para o nosso entendimento, para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa fé, Pai. E abençoa essa palavra no coração de cada um de nós nessa noite. Amém. Que história intrigante, não é? E, de novo, né? Está tudo bem? Está tudo bem. Mas o filho morto, né? Saiu de casa, deixou o filho morto lá e foi a resposta. O que isso tem para nos ensinar esse texto? Alguns ensinamentos, né? Algumas lições que a gente pode ter, né? A gente vê que a mulher morava em Sunem. Eliseu era a cidade natal de Eliseu, ficava uns 30 quilômetros de Sunem, e o Monte Carmelo ficava também mais ou menos essa distância. Então, quando Eliseu ia para o Monte Carmelo, lá Elias foi quando ele derrotou os 300 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Então tem toda uma história, né? E lembre que Eliseu foi discípulo de Elias. Então havia aquela escola de profetas, né? Ou digamos, o pastor e os seminaristas, né? Contextualizando para nós hoje, tinha os aprendizes de profeta. Então, Eliseu outrora tinha sido um aprendiz, agora ele assumiu, né, o lugar de Elias, e ele se tornou um homem, então, usado por Deus, e ele se deslocava em toda essa região. Imagina, né? O deslocamento, muita distância, demorado, cansativo. E Eliseu sempre dependia de onde ficar, né? Dependia das outras pessoas. E essa família, esse casal, viu que eles podiam abençoar Eliseu no meio do caminho, né? Se estima que uma pessoa caminhava assim em torno de 30 quilômetros por dia. Então ele precisava parar em algum lugar. E ali eles construíram então um lugar para Eliseu, bem simples, como simples, as coisas básicas necessárias, reservado para ele ter um sossego, né, poder ter silêncio, poder orar, poder meditar na palavra, enfim. E assim foi feito, né? É interessante a gente ver essa situação que nós lemos no texto, e ela nos aparece assim muito estranha, né? Os acontecimentos, a forma como ele tratou lá para a ressurreição do menino da criança. Tem muita coisa estranha no texto assim para nós. Mas isso não é novidade. Quando a gente olha a vida de Eliseu, a gente vai ver situações bem diferentes, né? Por exemplo, nos versículos anteriores, do 1 ao 7, é aquela narrativa que eu já preguei, quando aquela mulher ficou viúva, e ela era mulher do seminarista, e ela ficou viúva e ficou endividada. E aí ele vai orientar ela a arrumar um monte de vasilha, e à medida que derramar, e aí foi enchendo, e ela usou aquilo para pagar todas essas dívidas. Algo inédito, né? Ficar derramando azeite, não parava de sair azeite da botija e ia enchendo todas as coisas. Diferente, né? Depois do texto que eu li, vai ter uma situação onde os seminaristas iam ter uma refeição, e aí a comida que estava na panela ficou contaminada e eles iam morrer. Então Eliseu teve que intervir para aquela comida se tornar uma comida saudável, né? Houve uma outra situação lá no capítulo 6, onde uma pessoa estava lá com o machado caiu a parte de metal na água, daí ele usou uma madeira lá para flutuar o machado. Algo assim, né? Umas coisas bem diferentes do que a gente está acostumado e fica imaginando, né? Então não é de estranhar que a forma, né, singular que ele está usando, e a gente, como esses dias eu preguei sobre a cura que Jesus realizou naquele homem surdo e mudo, quando Jesus cuspiu, né? E lembram, né? Então também uma forma
toda singular que não é para ser repetida. Ainda que a forma que Eliseu usou, Elias também tinha usado no passado também, né? Então Eliseu também usou algo semelhante, né? Então esse Eliseu, um profeta muito usado por Deus, e tinha um modo todo particular no relacionamento dele com Deus e Deus usar ele, né? Temos essa mulher, a Sunamita, que é uma personagem, né, também principal aqui na narrativa. O texto vai mostrar que ela era uma mulher casada, uma mulher rica, uma mulher temente a Deus, né? Tinha o zelo para os profetas, ela tinha o dom da hospitalidade, ela logo se preocupou em hospedar, né? Vemos que ela tinha uma vida tranquila, né, abastada, um relacionamento, uma vida tudo em ordem. E aí Eliseu, através do seu servo, vai perguntar: o que podemos fazer por você? E ela respondeu: não, está tudo bem. A gente olha o texto e algumas coisas são estranhas, né? Pelo menos para mim, assim, eu não vou me deter nisso, tá? Mas é estranho, né? Vemos que a mulher era uma mulher com muita iniciativa. O marido, assim, meio devagar, parece, né? Um pouco desligado do que estava acontecendo, mas a mulher muita iniciativa. Ela que tinha iniciativa. Muita iniciativa ela tinha, né? Interessante que quando o filho morre, ou fica doente, o pai leva lá para a mãe, aí a mãe fica com a criança, o filho morre, a mãe, ela não conta para o marido, né? Vai lá, põe a criança no quarto do profeta e prepara uma jumenta e eu vou atrás do profeta. O texto não diz que ela conta para o marido. Talvez porque o marido já queria enterrar a criança, não tinha fé, e ela tinha da ressurreição. Então, melhor eu lidar isso, né? Porque talvez ele não fosse um crente muito fervoroso, né? Não sabemos, né? O fato é que é estranho, né? Não contar para o marido que o filho tinha morrido. E é estranho que também talvez ele nem perguntou, porque o texto não mostra isso, né? Porque quando ela vai querer ir, mas e o filho vai ficar com quem? Tá bem? Não tem um diálogo sobre isso. Provavelmente eles não conversaram sobre isso, né? Estranhos algumas questões do relacionamento, né? Estranho também que quando Geazi foi enviado por Eliseu, ele disse: no caminho tu não cumprimenta ninguém, tu vais, né? Que às vezes para nós o cumprimento é oi, é uma coisa, mas para eles, na cultura deles, o cumprimento uma coisa, talvez até incluía o beijo na face, tinha que parar e tal, né? Não cumprimenta ninguém. Uma outra hipótese é que uma missão dessas que o servo tinha, ele precisava estar em silêncio, focado no que ele ia fazer, em oração. Ele não devia ficar... E é importante para a gente, né? Tem situações que nós precisamos ficar em silêncio. Até mesmo lá quando, no livro de Lamentações de Jeremias, ele vai dizer: é bom esperar em silêncio, ou guardar em silêncio a ajuda de Deus. Muitas vezes é em silêncio. Então ele vai em silêncio, e vai rápido, né? Mas é um pouco estranho para a gente, não cumprimenta ninguém, mas tem todo esse contexto por trás. Provavelmente você ao ler o texto, você já teve a percepção de alguns ensinos para você, de algumas lições para a tua vida espiritual. E tem muitas, mas eu quero focar em 4 aqui, tá? Lições que eu aprendo nesse texto. Primeiro, a generosidade da mulher sunamita, ela atraiu o favor de Deus para a sua casa. Ela era uma mulher já, né, no sentido material, financeiro, tudo resolvido. E talvez ela nunca tinha dito para alguém: olha, meu sonho é ter um filho, né? Mas ela tinha na sua prática de vida a generosidade, e aqui demonstrada pela hospitalidade. E essa generosidade dela trouxe a ela o favor de Deus na forma de um filho, né? A pergunta que eu faço para você, responder para ti mesmo, né? Se as bênçãos que você for receber de Deus dependessem da tua generosidade, quantas bênçãos tu teria, né? Pensa o quanto tu é generoso para os outros. A pessoa generosa é uma pessoa despretensiosa em relação ao resultado, né? A pessoa generosa, ela não está pensando assim: eu vou ajudar porque Deus vai me ajudar, ou eu vou ajudar, vou abençoar porque aquela pessoa pode me abençoar.
Essa mulher não, ela viu a necessidade do profeta, ela se sentia, é uma honra ter um homem de Deus na nossa casa, e aqui tem homens e mulheres de Deus, né, que é uma honra a gente receber cada um de vocês da casa. A gente tem que se sentir honrado, que bom, vai ter um irmão da igreja na minha casa, a gente vai poder conversar sobre a palavra de Deus. Então a pessoa generosa, ela não fica esperando receber algo em retorno, eu vou ajudar, não, isso não é ser generoso, né? A palavra de Deus nos orienta a quando tu for ajudar alguém, preferencialmente não conte aos outros que você está ajudando. Não conte. Seja generoso, não precisa contar, né? E não fique esperando algo em troca, né? Faça isso por altruísmo, por amor. Seja generoso. E essa mulher, ela foi generosa e ela não esperava o resultado que ia ter na vida dela. Ter um filho, marido já de idade, e Deus então concede a ela esse filho. Essa é a primeira lição. A segunda lição, que eu vejo nesse texto, é que quando a gente tem boas amizades, as boas amizades trazem amparo para a gente nos dias de dificuldade. Quem tem amigos, e principalmente quem tem amigos crentes, cristãos, essas pessoas vão ser amparo na hora da dificuldade. Essa mulher, esse casal, formaram uma amizade com o profeta, né? E agora tiveram filho, então, como resultado da bênção de Deus, generosidade deles e bênção de Deus. Então a generosidade atraiu a bênção de Deus. E eles, assim como as coisas passaram em termos de Israel, não andavam muito bem, né? O Eliseu precisava de amigos, e eles precisaram de amigos, e formaram uma amizade, né? E agora, quando vai ter a situação da criança, ela precisou daquele amigo. Talvez ela nunca tinha imaginado que aquela pessoa, aquele profeta, ia ser uma bênção tão grande na vida dela. Não somente em conceder o filho, mas no momento da adversidade, quando a criança morreu, de Deus usar o profeta, né? Então, se ela não tivesse talvez tido essa amizade com o profeta, dela ter desenvolvido, né, essa hospitalidade, ela não teria tido esse recurso, né, essa ajuda no momento da tribulação, né? Eliseu tinha um lugar agradável para ficar, e Eliseu então também era um homem generoso, né? Ela já é preocupada com ele, de como ser bênção na vida deles. Então, quando há um relacionamento saudável entre os cristãos, um procura ser bênção na vida do outro, não fica esperando o que o outro pode fazer por mim, o que eu posso fazer por você, né? O que eu posso fazer por meu irmão, como eu posso ajudar a pessoa, né? Quando olhamos para a situação desse casal, dessa família, nós vemos que todas as pessoas vão passar por dificuldade. Vejam que aquela criança tinha sido, vamos dizer assim, um filho da promessa, porque foi um filho da promessa, né? Deus prometeu através de Eliseu 1 ano antes, e foi nascer essa criança. Então era um filho da promessa, e mesmo assim eles foram passar por dificuldade. Era um dia comum na vida deles, a criança talvez tinha ali uns 5 a 7 anos, a mãe ainda carregava no colo, né? Mas a criança se movia sozinha, então veja, já tinha se passado todo esse período, né? 5 a 7 anos lá do nascimento. Quantas vezes o profeta veio, passou ali? Mas agora aquele dia comum da vida normal, trabalhador, as pessoas trabalhando, o pai trabalhando, vai a criança lá, e se suspeita que o sol quente, um dia de sol muito quente, seria um acidente vascular, né? Na criança. A dor de cabeça que ela sentiu. Então, o pai envia a criança até a mãe, mesmo que essa criança, vamos assim, foi trazida pelo poder divino, uma intervenção de Deus, né, para nascer, mesmo assim ela adoeceu e morreu. As lutas, as dificuldades vêm sobre todas as famílias, né? Mesmo daquelas que têm um temor muito grande de Deus, não estão isentas, né? A mãe vê aquela situação,
Naquele momento o pai não podia ajudar, e talvez ela manteve em silêncio, e ela no seu coração disse, não, mas eu sei alguém que pode me ajudar. E de novo, ela foi até o Monte Carmelo, 30, 40 quilômetros, com um jumento. Não se temos ideia de quanto tempo levou, né? Desde a morte do menino até ela se arrumar, ir ao encontro do profeta, voltar, vir até a casa dela, né? Para ver o milagre, né? O texto não registra isso, né? Mas quanto tempo de agonia que vivenciou essa mãe, deixou a criança lá morta, e eu vou e pressa, né? Bom, o que uma mãe faz por um filho, né? O que uns pais fazem por um filho? Esforço, sacrifício. Verso 25 diz que assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunta: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se lançou aos seus pés. Interessante, né? O auxiliar, o servo, veio ao encontro dela e perguntou, e ela disse: está tudo bem. Agora, quando chegou o profeta, ela abriu o coração. Porque assim como ela conhecia o profeta, ela conhecia o servo também. E o servo fez as perguntas amando do profeta, e talvez não estava disposto a ouvir o que ela tinha para contar, porque ele não ia poder fazer nada. Então é interessante isso para nós, né? Que a gente tem coisas que a gente tem que escolher para quem nós vamos contar. O que acontece com a gente. Para alguns, alguém perguntar, está tudo bem, você tem que dizer, não, está tudo bem. Para outros, tu pode dizer, olha, gostaria que estivesse melhor, mas estou enfrentando essa luta, essa dificuldade, né? Então, ela escolheu para quem ela ia contar o seu problema. É claro que ela já tinha contado para Deus, né? Era uma mulher temente a Deus. E talvez na viagem ela vinha orando, o Senhor, amando a Deus, né? E ela vem agora ali ao encontro do profeta, né? Naquele pensamento, se o profeta profetizou a vinda de um filho, né? Predisse a vinda de um filho que eu não tinha pedido, ele pode agora trazer vida de volta para o meu filho. Né? Eu não tinha pedido um filho e ele trouxe. Agora pode, o poder de Deus, né, ressuscitar, trazer de volta a vida ao meu filho. Ela precisava do profeta naquele momento. Geazi não estava interessado tanto na vida dela, né? Eliseu podia. Eliseu deu atenção. Nós temos que saber que há muitas coisas na nossa vida que a gente tem que contar, primeiramente, todos os momentos para Deus. Há outras pessoas que você não deve contar. E há outros que você deve contar. Veja, se ela não contasse para o profeta, ela não teria alcançado a bênção. E talvez Deus queira que tu compartilhe uma luta, um problema com alguém, que você tenha confiança, para essa pessoa ser um instrumento de Deus na tua vida, para trazer uma bênção para a tua vida. Não é se abrindo para todo mundo, mas algumas situações é na intimidade com Deus e na intimidade com alguma pessoa. Amigos, pessoas que a gente tem ao nosso redor, pessoas tementes a Deus, podem ser bênção na nossa vida, assim como Eliseu, assim como a sunamita foi na vida de Eliseu e de Geazi, assim eles agora estão sendo na vida desse casal, né? Em terceiro lugar, a fé dessa mulher gerou um milagre, né, na sua família. Ela podia ter enterrado seu filho, não podia? Meu filho morreu e eu vou enterrar. Vou contar para o meu marido, vamos fazer não, o profeta está longe, quem pode, né, me auxiliar nesse momento? Mas ela olhou além, né? Ela viu que o profeta foi usado por Deus para trazer vida, né? O filho para ela, ele podia agora ser instrumento de Deus de novo. Deus poderia agir através daquele profeta. As pessoas sabiam que o menino tinha morrido, os que viram, né? Ela olhou, lembrou que o profeta podia ajudar. Lembre que quando o profeta
disse para ela que ela ia ter um filho, e ela, o que ela disse? Não me iludas. Ela não tinha fé suficiente de ter um filho. Mas agora, passados todos esses anos, ela cresceu na fé, agora ela tinha fé, e Deus podia usar o profeta para ressuscitar o filho. Veja a mudança na fé dessa mulher, o crescimento, né? E de novo, a gente tem que entender que as coisas não são simultâneas. A gente lê o texto, às vezes a gente pensa que tudo aconteceu no mesmo dia, uma coisa atrás da outra. Não, são eventos excepcionais, né? Mas nesse meio tempo, entre o evento excepcional do nascimento da criança até o evento excepcional da morte e ressurreição da criança, essa mulher precisou ir nutrindo a sua fé em Deus. Para chegar nesse momento, ela está com a fé firme. Às vezes a nossa vida não está acontecendo nada, está tudo legal, mas pode sermos desafiados a exercermos a fé, e nós precisamos estar com a fé firme, para que quando surge uma situação, estejamos preparados, né? A mulher sabia que o poder de Deus era o mesmo, que havia no passado, e era o mesmo que está com a gente também, né? E Deus que pode agir, agiu naquela época, continua agindo, restaurando vida, curando pessoas, salvando pessoas, porque nós sabemos o quão grande é o poder do nosso Deus. Além da mulher ter crescido na fé, e ela precisou da sua fé agora para trazer bênção para sua família, Eliseu também aprendeu todo esse tempo, né? Eliseu também se desenvolveu. E nesse episódio, Eliseu também teve que, eu vejo como um aprendizado de Eliseu, porque quando a mulher chegou e disse, olha, meu filho morreu, o que Eliseu fez? Mandou o seu servo Geazi lá com o cajado e bota sobre a criança. Coloca lá o cajado. E Eliseu vai porque a mulher disse, eu não vou para casa se tu não for junto. Percebeu? Eliseu estava confiante que a ida do servo seria suficiente, mas a insistência da mulher para que ele foi e não tinha sido suficiente. Veja como tinha iniciativa essa mulher, como ela era perseverante, como era uma mulher de esperança, uma mulher, né, determinada, né? E se o Eliseu não tivesse ido e ela tivesse voltado para casa sozinha, talvez chegasse lá, o filho não teria ressuscitado e ela teria enterrado o filho. Mas ela acreditava que o profeta precisava ir lá trazer a bênção na casa dela. E Eliseu foi. E Eliseu aprendeu que não era o servo, que ele precisava ser instrumento de Deus naquela situação. No primeiro momento, Eliseu, digamos assim, terceirizou a missão que era dele. Não, vou enviar outro. Não, era a missão dele. E Eliseu vai, e a gente olha assim, bom, Eliseu foi lá e ressuscitou a criança. Não, a Bíblia vai mostrar ali que Eliseu vai lá, ora, Eliseu vai lá, sai lá, caminha, Eliseu deita sobre o menino, Eliseu vai lá, e nesse tempo, não sabemos quanto tempo Eliseu ficou nesse processo ali de oração, orando, intercedendo, e vai lá e age, e aí não acontece, vai lá. Às vezes Eliseu poderia ter ficado ali e ressuscitado do menino, não, mas tinha todo um processo ali de trabalho de Deus também na vida de Eliseu, né? E às vezes isso acontece com a gente, diante de uma situação, a gente ora uma vez, nada acontece, pronto, já orei, né? Às vezes no mesmo dia, Eliseu precisou orar, precisou agir de novo, precisou buscar Deus. Não é que com uma oração, eu sempre penso assim, quantas orações talvez eu preciso fazer para alcançar alguma coisa, e talvez eu desisto antes, se tivesse talvez mais uma oração alcançada, né? Porque tem coisas que é pela perseverança, né? Deus nos testa o quanto nós perseveramos, o quanto nós desejamos aquilo. E não é só querer algo, é Deus trabalha no nosso coração para aquilo não tomar o lugar de Deus na nossa vida e ser algo importante realmente, né? O milagre não aconteceu conforme Eliseu pensava, aconteceu conforme Deus quis. Eliseu pensou, não, eu mando o servo lá e está tudo resolvido. Não, Deus agiu, precisou do jeito de Deus, né?
Verso 35 diz que o menino abriu os olhos e o milagre então da ressurreição aconteceu. Eliseu então chama a sua mãe e diz: ó, toma seu filho. E ela, antes de pegar o filho, ela agradeceu, se prostrou aos pés do profeta. Olha, imagina, eu fico pensando assim, o coração dessa mãe, né? O filho deixei morto, agora meu filho está vivo, mas antes de eu ir lá pegar o meu filho nos meus braços, eu vou agradecer. Depois ela pegou o filho. Essa gratidão, né? No coração, né? A pessoa que ama a Deus, quando ela recebe as bênçãos de Deus, ela precisa ter uma atitude de gratidão, de adoração, de consagração. Nós vemos a bênção de Deus, a gente tem que agradecer, né? Antes de usufruir da bênção, ter um coração agradecido. Em último lugar, é interessante que eu coloquei assim, que, no meu ver, que o problema de hoje, no caso dela, o problema de hoje pode trazer bênção no futuro. Eu coloquei dessa forma a frase. Por quê? Essa situação difícil que essa mulher viveu foi passada de pessoa para pessoa, e mais tarde, interessante que esse fato terrível de sofrimento trouxe favor para a mulher da parte do rei. Lá no capítulo 8 agora, né, já tinha se passado um tempo, diz assim, ó: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei que Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ele contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. O que aconteceu, o problema que ela vivenciou tantos anos antes dele, depois teve um período de fome, né? Quando ela volta, ela precisava readquirir sua propriedade, e o rei dá o favor porque olhou por o que ela tinha vivenciado no passado, como ela superou o problema do passado. Gente, quando a gente resolve o problema, quando nós resolvemos nossos problemas da maneira de Deus, isso terá bênção no futuro. Quando nós resolvemos da nossa maneira, não tem garantia de no futuro isso ter algum resultado, porque foi da nossa maneira. Quando ela resolveu aquela situação pelo agir de Deus, né, da maneira de Deus, resultou em bênção no futuro, anos e anos depois. Um problema tão grave que ela vivenciou, mas teve eco positivo no futuro também, não só naquela situação. Então, quando você enfrenta um problema atual, se você enfrentar do jeito de Deus, da maneira de Deus, faça isso. Isso também haverá reflexo no teu futuro. Que história linda, não é? Há tanta para a gente aprender, mas pelo menos essas 4 coisas eu gostaria que ficasse contigo. A generosidade não é esquecida por Deus. Uma pessoa generosa atrai o favor de Deus. Seja generoso, não esperando algo em troca. Seja generoso, tenha um coração generoso. Segundo, amigos crentes serão o apoio necessário em momentos difíceis. Fortaleça suas amizades com os cristãos. Terceiro, a tua fé perseverante, ela resultará no agir de Deus na tua família. Tua fé. A bênção na tua família, não só na tua vida, na tua família, que serão o resultado da tua fé. Hoje. E por fim, a generosidade e a fé, elas terão frutos também no futuro. A maneira como tu resolves os problemas hoje terão reflexo no teu futuro. Então, tenha fé em Deus. Busque a Deus para resolver os problemas, né?
E se alguém te perguntar, está tudo bem? O que você vai responder? Talvez, além de dizer tudo bem rapidamente, mas talvez você pode dizer que está tudo bem porque eu creio em Deus. Eu creio em Deus. E que se está do jeito que está tudo bem porque eu creio em Deus, né? E eu creio no poder de Deus. E se não está bem, vai ficar. E o que uma pessoa está numa luta, o que ela precisa ouvir de cada um de nós, vai ficar tudo bem. As coisas não estão bem, mas vai ficar tudo bem. Tenha fé em Deus. Confie, dependa de Deus. Amém? Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. A ti eu vou clamar,